Ó tu aflito, sacudido pela tempestade e não consolado, eis que porei as tuas pedras com cores formosas, e assentarei os teus alicerces com safiras, e porei as tuas janelas de ágatas, e as tuas portas de carbúnculos, e todos os teus limites de pedras lindas. Isaías 54, 11 e 12. Depois de encontrarmos a Cristo, encontramos muitas aflições. Somos lançados pela tempestade e não consolados. Parece-me que o profeta usou uma metáfora muito notável. Suponha que você tem um lar, uma casa que lhe é cara por muitas associações agradáveis. Nesta alegre morada, uma noite surge um fogo. Você fica com lágrimas nos olhos e vê tudo em chamas. E você assiste enquanto vai, história por história, cômodo por cômodo, até que todos os seus preciosos tesouros sejam consumidos. Você vai embora e se senta, e torce as mãos em agonia, pois tudo está queimado, nenhum vestígio permanece. Mas com a primeira aurora da manhã, um anjo aparece para você e diz: venha comigo para o lugar onde estava a sua casa. Você vai e descobre que todas as pedras que compunham sua casa foram transformadas em joias, e todo cal e cimento foram transmutados em escarlates brilhantes, cores brilhantes, e o pavimento e as lajes se tornaram safira. Você vai até a porta, há joias, carbúnculos. Você olha pelas janelas e, em vez de serem, como antes, caixilhos e peitoris comuns de madeira, você encontra ágatas, todas brilhando. Você parece quase como se tivesse a lâmpada maravilhosa de Aladim, que transformou tudo. Bem, agora eu acho que esse é apenas o pensamento deste versículo. Vamos lê-lo novamente. Colocarei as tuas pedras com cores formosas, e assentarei os teus fundamentos com safiras, e farei as tuas janelas de ágata, e as tuas portas de carbúnculo, e todos os teus limites de pedras agradáveis. Bem, você diz, esse é o fato, e nenhuma fantasia ou sonho para mim. Eu percebi isso. Acendeu-se em mim um fogo que se alastrou em minha alma, até reduzir a cinzas todos os bens que me orgulhavam. Minhas esperanças foram destruídas, e fiquei desolado. Minhas noites foram insones, e todos os ossos do meu corpo estavam cheios de dor. Isso eu provei. Então, de repente, ocorreu em mim uma mudança maravilhosa. Minha alma teve tanta alegria, tanta bênção, tanta proximidade com Cristo, tanto deleite em sua palavra, tal crescimento de um templo espiritual muito mais rico do que todos os palácios da imaginação oriental, brotando de uma fornalha de aflição como nenhuma linguagem descreveria. Vamos apenas examinar essas coisas uma a uma, conforme elas nos são pintadas pela língua da inspiração. Você está abalado e não consolado. Aguente pacientemente, sabendo que o bem virá a você de uma forma muito melhor e mais rica. Observe como começa com a edificação. Colocarei tuas pedras em belas cores. No tempo do julgamento, da aflição, da provação, não apenas obtemos a prova, mas obtemos o lucro da experiência. E esses resultados são apresentados em cores claras. Você acha possível que eu lhe relate todas as lições salutares que adquiri na aflição? A verdade é aprendida assim de uma maneira bem diferente de qualquer coisa ensinada no culto ou na escola dominical. Você pode, depois de apenas ter aprendido de ouvir falar, acabar renunciando a todo o crédito que já professou no ensino, que se baseia apenas na autoridade do professor ou pastor. Mas quando a aflição de Deus marca a verdade no íntimo de sua alma, então você é a prova de balas contra toda heterodoxia, todos os erros e o humanismo secular de nossa cultura. E não é possível que a doutrina na qual você está enraizado e fundamentado possa abandonar seu domínio sobre você. Ela encontrou uma entrada em sua própria alma. Não é um grande meio de firmeza? Esse cimento forte une as pedras com as quais seu templo espiritual é construído.
E, por essa experiência pessoal, seu caráter é moldado, e moldado de acordo com as verdades do Evangelho. Assim, como a aflição não é enviada sem planejamento, um benefício que você deve esperar dela é que uma base sólida e fundamental será forjada em você. Mas, irmãos, vocês não deixarão de notar que, enquanto a palavra do Senhor é dirigida aos aflitos, a mão do Senhor está engajada muito particularmente em seu favor. Eu porei os teus fundamentos com safira. Tempos de calamidade pública provam nossa fundação, assim como todos os tempos de aflição privada. Quando as emoções naturais são violentamente excitadas, todas as crenças e sentimentos, todas as esperanças e aspirações a que os homens se apegaram em dias mais calmos são colocadas à prova. E se não estiverem bem e verdadeiramente fundamentadas, podem ser facilmente mudadas e destruídas. Este, portanto, é um dos efeitos salutares da aflição santificada. No processo de tal disciplina, temos o fundamento de nossa fé colocado por uma mão divina. Eu lançarei os teus fundamentos. O Senhor se aproxima de nós e opera em nós segundo a sua soberana boa vontade, comunicando-nos a verdadeira fé e o amor ardente, que são consoantes com a verdade. Então temos fundações duras como safira e tão preciosas, inquebráveis e divinas. Sentimos que agora recebemos a verdade, não em mero abstrato, mas em seu poder vital, sua influência moral e sua beleza espiritual, como substrato de nossas almas e fundamento de nossa esperança, que nunca pode ser removido. Que linda mudança também é feita em nossa perspectiva. Tuas janelas serão de ágata. Antes de ser afligido, eu olhava através das grades e janelas do sentido carnal, bem satisfeito, embora as coisas desta vida e os objetos próximos limitassem minha visão. Mas agora fui ensinado a olhar para cima e ansiar pela vida futura, ou tudo da vida futura que já posso desfrutar agora, e a terra que está longe. Agora minha alma diz, que eu tivesse asas como uma pomba, para voar e descansar. Enquanto abro a janela para a Nova Jerusalém, eu canto. A breve vida é aqui nossa porção, tristeza e cuidados de curta duração. A vida que não conhece fim, a vida sem lágrimas está lá, onde está o meu tesouro. É maravilhoso como a aflição limpa as janelas da alma. Acho que a palavra janelas aqui pode ser muito melhor traduzida como baluartes, defesas, como se mostrasse a maneira pela qual somos fortalecidos contra a tentação e capazes de resistir à força destrutiva dessas estranhas vicissitudes e ondulações perigosas que são comuns a esta vida tempestuosa. Você aprendeu, amado, a voar para a rocha em busca de abrigo. Você veio se esconder atrás do Salvador moribundo. Você conhece a melodia do Salmo de Davi. Bendito seja o Senhor, minha força, que ensina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a peleja. Ele que é a minha bondade e a minha fortaleza, minha alta torre e meu libertador, meu escudo e aquele em quem confio. Então sua tristeza piedosa produziu alguns resultados felizes. Não foi em vão que seu espírito foi sobrecarregado dentro de você. Esta é uma lição a ser aprendida na escola da adversidade, pela qual somos levados a descansar no Senhor de forma mais permanente do que jamais fizemos antes. E assim provamos que Ele fez nossos baluartes de ágata. Ainda mais é dito, farei as tuas portas de carbúnculo, como se fosse para uma comunhão mais íntima e próxima com Deus. Chegamos mais perto de Cristo, pensamos mais nele, passamos mais tempo em meditação, entendemos mais de sua obra e de sua pessoa, colocamos nossos corações mais plenamente para Ele e as coisas boas de sua graça, depois que a tempestade passou sua fúria e o brilho claro se seguiu. Certamente, se a aflição não fizesse mais nada por nós, seria um grande benefício. Ele tira as portas de ferro e madeira e nos dá portões de carbúnculos. E dizemos, vem então, ó doce aflição,
assim, para nos aproximar de nosso Salvador. Tenho certeza de que muitos de nossos ferimentos e bofetadas produziram um benefício permanente que deu tom ao nosso caráter e lançou uma luz sagrada sobre toda a nossa carreira. Encontra-me um cristão cuja conversação seja cheia de sabor rico, cujo julgamento seja temperado com graça, alguém cujo zelo fervoroso seja misturado com a mansidão da sabedoria, e eu garanto que, como regra, ele já viu muitas aflições. Os que descem ao mar em navios que fazem negócios nas grandes águas, estes veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas. Os médicos muitas vezes recomendam uma viagem marítima aos seus pacientes. Você acha que é apenas pelo ar fresco que respiram? Não. Posso dizer-lhe que há mais do que isso na receita. Ele quebra os elos que unem a pessoa à vida cotidiana. Há uma solidão nessa vasta extensão de águas que não permite que o jornal ou o correio interfiram na quietude de suas reflexões. Seu país, seu escritório, seus amigos, sua casa estão todos à distância. As comunicações que você costumava manter com eles estão quebradas. E não é assim com os discípulos de Cristo, quando ele os obriga a entrar em um navio e os deixa um pouco para serem atirados pelas ondas no meio do mar. Não sentem, então, uma profunda solidão que muda a tonalidade de todos os seus pensamentos? Você começa a entender o que disse aquele que era o mais triste de todos os antigos profetas hebreus. Jeremias, em suas lamentações, dá este testemunho: é bom para o homem que ele carregue o jugo em sua juventude. Ele se senta sozinho e fica calado, porque Deus o colocou sobre si. Não há como duvidar, amigos, a tristeza é salutar. As gemas mais brilhantes de Deus tiveram o maior polimento nas rodas do lapidário. O trigo mais puro e limpo é aquele que foi mais joeirado. Crescemos na graça, sem dúvida, em nossos momentos de alegria, mas acho que é um trabalho lento. Há frutos preciosos produzidos pela lua, bem como frutos preciosos produzidos pelo sol. Dias claros nos murchariam se não houvesse noites sombrias para temperar nossa alegria. Somos como o sicômoro. A menos que tivéssemos provações, nunca chegaríamos à maturidade espiritual. Nós temos grandes motivos para agradecer se, falando experimentalmente, pudermos dizer: todas as tempestades que encontramos até agora nos foram abençoadas. Todas as nossas sacudidas e tempestades aumentaram nossa boa velocidade, e todas as convulsões que abalaram nossa casa até agora contribuíram para que fosse construído com pedras colocadas em cores claras sobre uma base de safira. Ó tu aflito, sacudido pela tempestade e não consolado, eis que porei as tuas pedras com cores formosas, e assentarei os teus alicerces com safiras, e farei as tuas janelas de ágatas, e as tuas portas de carbúnculos, e todos os teus limites de pedras lindas. Isaías 54, 11 e 12.